Você já viu o impossível ganhar vida diante dos seus olhos? Prepare-se para uma história que vai capturar sua atenção e mexer com suas emoções. Um vale vasto, coberto por ossos ressecados e empoeirados, envolto em um silêncio absoluto. De repente, um estrondo corta o ar. Os ossos começam a se mexer, a se unir, músculos crescem, pele os reveste. Em poucos segundos, um exército inteiro está de pé, vivo e pulsante. Parece uma cena de filme de terror ou ficção científica. Não é. Essa é uma visão bíblica poderosa, registrada há milhares de anos. E o mais incrível, ela fala diretamente com sua vida hoje. Ezequiel era um homem em um cenário de total desespero. Imagine a situação. Ele, um profeta, estava exilado, longe de sua terra natal. Seu povo, os israelitas, fora derrotado e levado como prisioneiros para a Babilônia. Tudo o que conheciam e amavam, suas famílias, seu templo, a terra prometida, ficou para trás. Era como se o mundo deles tivesse desmoronado. Famílias separadas, o templo em ruínas, a terra nas mãos de estranhos. Dá para sentir o peso do desânimo, a tristeza profunda. Muitos pensavam, acabou, Deus nos esqueceu, não há mais esperança. Foi nesse contexto de completa devastação que Deus decidiu agir, escolhendo Ezequiel para transmitir uma mensagem impactante. Mas Deus não usaria apenas palavras. Ele trouxe uma visão tão forte, tão marcante, que ninguém jamais a esqueceria. Assim começa a nossa história. Ezequiel, provavelmente em um dia comum, sem esperar nada de especial, sentiu a presença divina. Num piscar de olhos, foi levado pelo Espírito a um lugar que parecia saído de um pesadelo. Um vale imenso se abria diante dele, mas não era um vale de vida ou beleza. Era um vale de morte, repleto de ossos. Milhares, talvez milhões deles, secos, branqueados pelo sol, espalhados pelo chão como vestígios de uma batalha antiga. O silêncio era opressivo, sem canto de pássaros, sem zumbido de insetos, apenas o vento soprando entre os restos mortais. Ezequiel deve ter sentido um arrepio. O que significava aquilo? Por que Deus o levou a um lugar tão sombrio? Ele não sabia, mas estava prestes a presenciar um dos maiores milagres da Bíblia. Aquele vale não era apenas um cemitério a céu aberto. Era um símbolo do estado espiritual do povo de Israel. Morto, sem esperança, esquecido. Mas Deus estava pronto para mostrar que mesmo no cenário mais impossível, Ele pode trazer vida. E sabe o mais surpreendente? Essa história não ficou no passado. Ela fala conosco hoje. Quantas vezes não nos sentimos como aqueles ossos? Sonhos despedaçados, fé abalada, esperanças secas como poeira. Como se não houvesse mais solução. Mas espere para ver o que Deus fará nesse vale, porque o que Ele fez ali, Ele pode fazer em sua vida também. Está pronto para testemunhar o impossível? Ezequiel estava ali, parado naquele vale assustador, cercado por ossos secos em todas as direções. O silêncio era pesado, interrompido apenas pelo som do vento entre os restos mortais. Seu coração devia estar acelerado, sua mente tentando entender o que via. Foi nesse momento de espanto que Deus fez uma pergunta impactante. Filho do homem, será que esses ossos podem viver? Imagine o peso dessa questão. É como se Deus estivesse desafiando a lógica, a ciência, todas as leis naturais. Ossos ressecados, expostos por anos ao sol e ao vento, voltarem à vida. Impossível, certo? Mas Ezequiel, um profeta experiente, sabia que com Deus o impossível não existe. Em vez de responder com descrença, ele disse com sabedoria: Ó Senhor Deus, só Tu o sabes. Era como se dissesse: se dependesse de mim, diria que não. Mas o Senhor não tem limites. Se está perguntando, é porque tem um plano. Mostra-me o que vais fazer. Essa resposta de Ezequiel é uma lição poderosa. Quantas vezes olhamos para nossas vidas e pensamos, não tem jeito?
Um casamento em ruínas, um sonho enterrado, uma doença sem cura, uma crise financeira sem fim. São nossos próprios vales de ossos secos, e é aí que Deus nos faz a mesma pergunta: isso pode viver? Nossa primeira reação pode ser de dúvida, até de frustração. Como assim, Deus? Não vê que é impossível? Mas e se, como Ezequiel, aprendermos a responder: só o Senhor sabe? Essa pergunta não é apenas sobre ossos em um vale antigo. É sobre esperança. É sobre crer que Deus pode transformar o que parece morto. É um convite para olhar além de nossas limitações e confiar nas possibilidades divinas. Pense nas áreas da sua vida que parecem sem vida. Aquele relacionamento que você desistiu de salvar. Aquele sonho que abandonou por parecer impossível. Aquela situação que todos dizem não ter solução. E se Deus estivesse te perguntando agora: isso pode viver? Essa pergunta é um lembrete de que nada está além do poder restaurador de Deus. É um convite para expandir sua fé, para crer no impossível. Porque no fim, a resposta não depende das circunstâncias, nem das probabilidades, nem mesmo da nossa fé. Depende do poder e da vontade de Deus. Como você responderia se Deus te fizesse essa pergunta hoje? Teria a humildade de Ezequiel para dizer: só o Senhor sabe? Ou descartaria rapidamente a chance de um milagre? Lembre-se, com Deus, o impossível é só o começo. Ele está pronto para mostrar seu poder nas áreas mais desesperadoras da sua vida. Agora, prepare-se para a parte mais surpreendente. Deus, o Criador do universo, deu a Ezequiel uma ordem que pareceria loucura a qualquer um. Profetiza a esses ossos, fala com eles. Imagine a cena: Ezequiel sozinho naquele vale desolado, cercado por milhares de ossos secos, recebendo a instrução de falar com eles. Se alguém o visse, pensaria que ele havia perdido o juízo. Falar com ossos? Que absurdo! Mas Ezequiel não questionou, não tentou explicar por que não fazia sentido. Ele obedeceu. Começou a proclamar: ó ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Consegue imaginar? A voz de Ezequiel ecoando pelo vale, falando a um público que, aos olhos humanos, não podia ouvir nem responder. Deve ter sido surreal, até para um profeta acostumado a experiências extraordinárias. Aqui está uma lição profunda. Às vezes, Deus nos pede para fazer coisas que parecem insanas aos olhos do mundo. Falar de esperança quando tudo parece perdido, crer em cura quando os médicos desistiram, confiar em restauração quando todos dizem que é tarde. Mas é nesses momentos, quando obedecemos mesmo sem entender, que os milagres acontecem, porque a palavra de Deus proclamada com fé tem poder para dar vida ao que parece morto há muito tempo. E o mais incrível, os ossos ouviram. De repente, um barulho, um estrondo que deve ter feito Ezequiel pular de susto. Os ossos começaram a se mover, a se juntar. Era como um filme de terror ao contrário. Fêmures encontrando fêmures, costelas se encaixando, crânios conectando-se às colunas. Essa cena nos ensina algo profundo sobre o poder da palavra de Deus. Quando proclamada em obediência, não importa o quão morta uma situação pareça, ela tem o poder de trazer vida. Pense nas áreas da sua vida que parecem mortas. Um relacionamento em ruínas, um sonho esquecido, uma luta que parece invencível. E se Deus estivesse te pedindo para profetizar sobre essas situações, para falar sua palavra de vida, mesmo que pareça loucura? É fácil desanimar diante de nossos vales de ossos secos. É tentador ceder ao desespero, mas a história de Ezequiel nos mostra que com Deus nada está além da restauração. Na Bíblia, vemos outros exemplos. Noé construindo uma arca em terra seca. Moisés estendendo seu cajado sobre o mar. Josué marchando ao redor de Jericó. Em cada caso, a obediência a uma ordem aparentemente louca abriu caminho para um milagre.
O mesmo pode acontecer conosco. Que tal começarmos a profetizar sobre nossos vales, declarar as promessas de Deus sobre situações que parecem sem esperança, falar vida onde só vemos morte, proclamar vitória onde só enxergamos derrota? A palavra de Deus, dita com fé, pode transformar o impossível. O Vale dos Ossos Secos não virou um exército vivo de uma hora para outra. Foi um processo, uma transformação gradual, que nos ensina como Deus trabalha. Primeiro, os ossos se juntaram. Um ruído ecoou enquanto milhares de ossos se moviam, se chocavam, se encaixavam. Fêmures encontraram pelvis, vértebras se alinharam, costelas formaram colunas. Era como um quebra-cabeça gigante se montando sozinho. Depois, vieram tendões e músculos cobrindo os esqueletos. Onde antes havia ossos secos, agora havia a promessa de movimento. Por fim, a pele envolveu tudo, transformando o que era grotesco em corpos completos, deitados no vale como se dormissem. Essa progressão nos ensina algo vital. Deus raramente traz transformação instantânea. É um processo passo a passo, camada por camada. Ele reconstrói, restaura, traz vida. Pense na sua jornada espiritual. Quando nos voltamos para Deus, não mudamos completamente de uma vez. Primeiro, as bases da fé se formam, como ossos se juntando. Entendemos o Evangelho, criamos hábitos de oração e leitura bíblica. Depois, como músculos, nossa fé ganha força. Aplicamos o que aprendemos, enfrentamos testes, ficamos mais resilientes. Por fim, como a pele, nossa nova identidade em Cristo se torna visível. Nosso caráter muda, nossos relacionamentos são transformados, nossa influência cresce. Mas note, mesmo após esse processo faltava algo crucial: o sopro de vida. Isso nos lembra que sem Deus, nossos esforços são vazios. A verdadeira vida vem dele. Essa transformação gradual nos ensina paciência. Às vezes, queremos mudança imediata, mas Deus trabalha ao longo do tempo. Isso também traz esperança. Talvez você sinta que está no início, como ossos espalhados, sem propósito. Ou talvez esteja vendo a estrutura, mas não a plenitude. Saiba que Deus não terminou. Ele segue moldando, formando. Chegamos ao clímax da história, o momento mais poderoso. Ezequiel viu corpos formados, anatomicamente perfeitos, mas mortos. Não havia respiração, nem batimentos. Então Deus deu outra ordem. Profetiza ao Espírito. Dize: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos. Ezequiel obedeceu, chamou o fôlego de vida e o milagre aconteceu. O Espírito soprou e os corpos ganharam vida. Milhares se levantaram, um exército vivo onde antes havia morte. O vale ecoava com passos, vozes, energia. Esse momento nos ensina uma verdade essencial. Sem o Espírito de Deus, somos apenas estruturas vazias. É Ele quem dá vida, poder, propósito. Quantas vezes focamos no externo, frequentar a igreja, ler a Bíblia, servir, mas esquecemos do Espírito? Sem Ele, somos como aqueles corpos, bem formados, mas sem vida. Isso fala de avivamento. Nossas igrejas, ministérios e vidas podem ter a estrutura certa, mas falta o poder do Espírito. Precisamos orar como Ezequiel. Vem, Espírito, e sopra vida. Deus usou Ezequiel nesse processo, mostrando que ele escolhe humanos para serem instrumentos de seu poder. Quando oramos por avivamento, intercedemos pelos perdidos ou ministramos aos quebrantados. Estamos fazendo como Ezequiel, chamando o Espírito para soprar vida. Pense nas áreas da sua vida que parecem estagnadas: seu casamento, seu trabalho, sua fé. Talvez você tenha tentado de tudo, mas falta o sopro de Deus. Ore: vem, Espírito, e traz vida. Essa é uma oração que Deus ama responder. Após o milagre, Deus explicou o significado. Estes ossos são Israel.
Disse, exilados, eles se sentiam mortos, sem esperança. Mas Deus prometeu, abrirei vossas sepulturas, vos trarei a vossa terra, porei meu espírito em vós, e vivereis. Essa promessa é para nós. Deus quer nos tirar das sepulturas da desesperança, nos encher com seu espírito e nos restaurar. Para os israelitas, era o retorno do exílio. Para nós, é a restauração de nossa identidade em Cristo, a vida abundante que Ele promete. Pense nas implicações. Aquela situação sem esperança, aquele relacionamento quebrado, aquele sonho enterrado, são oportunidades para Deus mostrar seu poder. Ele não quer apenas consertar, Ele quer fazer algo novo, melhor. Como José, que saiu da prisão para governar, Deus pode elevar você além do imaginável. Sua promessa é holística, restaura o espiritual, emocional, relacional, físico. Não se conforme com menos que o propósito de Deus para você. Essa restauração não é só individual. Deus quer restaurar famílias, igrejas, comunidades. Somos chamados a ser agentes dessa restauração, levando esperança ao mundo. Agarre essa promessa. Permita que Deus o tire de suas sepulturas, o encha com seu espírito e o use para transformar vidas. O propósito final da visão é revelado. Sabereis que eu sou o Senhor. Tudo, os ossos se juntando, o espírito soprando, a restauração, serve para mostrar quem Deus é. Nas situações mais desesperadoras, conhecemos Deus de forma profunda. Como Sadraque na fornalha, Daniel na cova, Jonas no peixe, nossas lutas são convites para experimentar Deus. Quando Ele age, não é só para nós, é para que o mundo veja seu poder. Suas lutas são palcos para Deus se revelar. Ore não só por soluções, mas por conhecer Deus mais. Ele quer que você diga, agora sei que Tu és o Senhor. Não por ouvir, mas por ver seu poder em sua vida. Inspirado por essa história, deixe um comentário contando como ela impactou sua fé e compartilhe suas reflexões espirituais. Inscreva-se no canal para mais conteúdos profundos sobre ensinamentos de Jesus e milagres de Deus. E ative o sino de notificações para não perder novas histórias de fé e mistérios bíblicos. Junte-se a nós nessa jornada espiritual com respeito e encorajamento.